Custo Brasil, conjunto de entraves burocráticos, tributários e logísticos, drena anualmente 1,7 trilhão da nossa economia, o equivalente a 20% do PIB. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a complexidade tributária é o maior gargalo para 70% dos empresários. Mas o setor produtivo ainda enfrenta juros altos, apagão de mão de obra e problemas no transporte. Esse cenário de insegurança jurídica e concorrência desleal externa gera um efeito cascata. 77% das indústrias são obrigadas a repassar esses custos ao consumidor. Esses são os temas que você acompanha na nossa reportagem especial. O peso da carga tributária brasileira afasta novos investimentos e já leva empresários do país a transferirem suas operações para o Paraguai. Caminho que vem sendo trilhado por esta indústria de esquadrias de alumínio em Minas Gerais. Dentro de 45 dias no máximo, estamos começando a operar parte da nossa indústria no Paraguai. É uma tentativa nossa de reduzir o custo tributário, uma vez já olhando a reforma tributária que vai realmente nos gerar um custo bem elevado. Os impostos no Paraguai são mais atrativos que os impostos no Brasil, cerca de 40% menores. Perde o Brasil em empregabilidade, é a forma que o empresário encontra para se manter vivo no negócio. Isso não deveria estar acontecendo. Não deveria ser o contrário. O Brasil que deveria estar atraindo empresas da região, já que é a maior economia da região, já que é a economia mais integrada, a economia mais sofisticada. O Brasil que deveria estar atraindo mais empresas. O Brasil produz 30 milhões de toneladas de aço, 35 desde os anos 2000. E não consegue competir internacionalmente por causa de carga tributária, por causa de logística, por causa de infraestrutura, né, por causa de todo o custo Brasil. E aí a nossa indústria de aço fica estagnada. Além da elevada carga tributária, a alta taxa de juros desponta como outra grande queixa dos empresários. Barreira que trava a modernização tecnológica das indústrias. A taxa de juros é o principal problema, né? Porque a gente a indústria precisa de investir continuamente. Investir em maquinário, investir em novos produtos, em design. A gente não pode parar de investir porque o produto novo, o lançamento é muito importante para a gente. Então, o empresário acaba postergando os investimentos quando a taxa de juros é muito alta, né? E o que está relacionado a essa dificuldade, esse custo de investir? Seja taxas de juros mais altas, seja menor quantidade de créditos disponíveis de longo prazo, um ambiente fiscal incerto. Esses fatores, em conjunto, dificultam que aqueles empresários consigam investir, seja para abrir o seu negócio, seja para ampliar o seu negócio, ou até mesmo para gerar inovação, pesquisa e desenvolvimento. O cenário é ainda mais desafiador para as pequenas empresas. Para a gente aumentar a nossa produção aqui, com aqueles equipamentos de ponta, de alta tecnologia, a gente tem que buscar talvez um empréstimo, um custo mais baixo, um incentivo ali do governo, e é difícil. Quando tem aqui alguma produção nacional desses equipamentos, é muito caro, e quando a gente busca fora também tem a taxa de importação, tem um custo. O sistema tributário e os juros elevados não são os únicos gargalos. Dados da CNI revelam que a ineficiência e a insuficiência em transportes, telecomunicações, energia e mobilidade urbana geram um custo excedente de 284 bilhões de reais para o país. Para 73% dos empresários industriais, o transporte é o maior entrave, com destaque crítico para as rodovias. E as estradas continuam, em relação há 20 anos atrás, as mesmas estradas. Os caminhões melhoraram demais a tecnologia. Muitas coisas poderiam ser feitas já de imediato, como terceira faixa. Isso já tiraria o estresse do nosso motorista, que você imagina, ele não tem lugar para ultrapassar. Nós não temos estradas compatíveis, por exemplo, para transportar transformadores. Então é um improviso, né? A cada transporte é um desafio. Muitas das vezes você tem que fazer um levantamento muito robusto, né, sobre o estado das obras de arte,
Isso requer um custo altíssimo, além de que você às vezes tem que reforçar essas pontes quando você vai passar com a carga. Tira a competitividade nossa, né, das nossas empresas. Nós aqui, por exemplo, estamos a 100 km de Belo Horizonte. Era um trecho que era para ser feito em 1 hora e pouquinho e é imprevisível, porque nós estamos em obras dessa estrada e a gente simplesmente não sabe quanto tempo vai gastar para fazer um trecho tão curto. A burocracia e a regulação jurídica também comprometem a competitividade do ambiente de negócios. Então, esse é um problema muito crítico e os políticos, né, precisam priorizar esse assunto. O Brasil vive isso hoje em dia, né? Eu já ouvi uma frase que o Brasil precisa para fazer uma obra no Brasil, você precisa de um engenheiro e 9 advogados. A mineradora Itaminas, na região metropolitana de Belo Horizonte, alega que o processo de renovação da licença ambiental demorou 8 anos. Você tem situações em que técnicos leem o mesmo instrumento, a mesma instrução normativa, o mesmo decreto, interpretam de maneira diferente o mesmo estudo e dão medidas diferentes. Mudanças regulatórias repentinas impactam diretamente essa indústria de cacau em pó em Minas Gerais. Então a gente tem que se adaptar o tempo todo. Realmente o Brasil não é para amadores, assim, mas quem tem coragem e acredita no país, eu tenho certeza que aqui é uma terra de muitas oportunidades. Você tem uma situação muito complexa, com pouca articulação, pouca coordenação, com visões diferentes, com princípios e metas diferentes, que no final das contas coloca o negócio, que é o mais importante de tudo, o investimento, o emprego, em segundo plano. É preciso que haja essa consciência das pessoas em geral para que elas ajudem a defender essa estabilidade jurídica, a estabilidade das regras. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais admite que é preciso aprimorar os processos de licenciamento ambiental. A burocracia, ela não é desejada, ela deve ser evitada e nós vamos trabalhar com isso. Então, ou seja, quando nós aqui, pelo Estado, identificamos fases, etapas de um processo administrativo que sejam meramente formais, ou seja, meramente burocráticas, nós estamos abertos, inclusive, a receber sugestões para facilitarmos, tendo tido um diálogo aberto com a sociedade civil, com o setor produtivo, para que possamos simplificar. Na busca por agilidade, os processos de licenciamento ambiental foram digitalizados em Minas Gerais. Com a identificação do porte, do potencial poluidor, das características locacionais onde ele pretende instalar, ele já consegue fazer isso por um sistema digitalizado, por esse sistema informatizado. Até o último ato, caso ele tenha sucesso, que é a emissão da licença, essa licença ela é emitida digitalmente, ela é emitida por meio dessa plataforma digital online. O cenário de alta competitividade global tem sido marcado pelo dumping, prática que consiste na comercialização de mercadorias abaixo do preço de custo. Fenômeno que gera uma concorrência desleal e prejudica diretamente a produção nacional. A questão da defesa comercial é urgente. Nós estamos sofrendo diversas práticas de concorrência desleal. Uma defesa comercial forte, ágil, que não adianta também você ter medidas muito boas, mas que levam muito tempo, porque neste tempo, como eu falei, as práticas desleais de comércio já vão destruindo a produção nacional, vão destruindo as empresas. Esta empresa de cosméticos diz ser vítima da concorrência desleal. Estrangeiro que entra, principalmente os asiáticos, ali com custo muito pequeno. Você chega hoje no shopping, na rua ali, tem lojas que vendem cosmético a R$10. Então a gente, para comprar essa embalagem aqui dentro, é quase esse custo. Então fica quase impraticável assim, competir direto. Garantir uma concorrência leal com redução do custo Brasil e da burocracia são desafios para assegurar o crescimento futuro da indústria no país. Quando o direito tributário impede uma empresa de crescer, por exemplo, ele cria um estímulo à informalidade, e esse estímulo ele existe no Brasil porque a complexidade da legislação ela obriga ou ela estimula os agentes econômicos a ir para a informalidade. Então eu não vou recolher o tributo, porque para mim é mais tranquilo, é mais barato, é mais econômico eu ficar fora do sistema. Então, de certa forma, a gente tende a ver o custo Brasil de forma isolada sobre o empresário,
empresário, mas não é. Ele afeta toda a economia e principalmente as famílias. Porque a partir do momento que você tem um ambiente de negócio mais favorável, a gente vai poder consumir produtos com preço mais acessível. Se você tem mais investimento, você vai poder também consumir produtos com tecnologias mais altas. Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.